trabalho. Aqui temos uma referência, definição teórica, que a psicomaticidade é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem através de seu corpo e movimento em relação ao seu mundo, interno e externo. Está relacionado ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por 3 conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. A psicomaticidade, ela ajuda na fase escolar da criança. Como isso? A parte da escrita, desenvolvimento da escrita, da leitura. Então tudo começa lá quando a criança está iniciando o processo de ensino. Traz aquisições de habilidades como velocidade de escrita, leitura e essas coisas. Tá? A estruturação do esquema corporal. A criança, a primeira forma de comunicação da criança é o movimento. Antes mesmo das primeiras palavras, a criança ela se expressa através do movimento. Você pode ver um bebezinho, quando você faz algum gesto, ele imita as outras crianças, ou imita o que você está fazendo. Ah, tchau, aí ele dá aquele tchauzinho. Então a primeira forma de expressar da criança é o movimento. Ela educa o movimento, a psicomotricidade ela educa o movimento. Por que isso? Uma forma bem trabalhada na iniciação da criança na escola vai trazer para ela uma forma de movimento, não vou dizer perfeita, mas vai educando esse movimento. Aqui mesmo na faculdade temos um exemplo, no caso do artigo anterior que nós fizemos também relacionado a desenvolvimento motor, era com o professor Eduardo, de basquete. E ele falou, no trabalho nós falamos de desenvolvimento motor, que acarreta problemas, e ele citou um exemplo do filho dele. O filho dele tem problemas às vezes de coordenação, não executa tão bem assim o escopo que, se não me engano, se não me lembro bem, o basquete. Ele falou que devido a um desenvolvimento assim, no caso um trabalho mal feito quando ele era pequenininho ainda, então acarretou esse problema de coordenação dele no futuro. Meio de expressão, como eu já falei, interação social, ela se comunica com as outras crianças através do movimento, é a primeira forma de comunicação dela, e a base indispensável do desenvolvimento dela. A criança ela vai desenvolver as partes cognitivas através da psicomotricidade. Tem a parte afetiva, entendeu? A interação social no meio que ela vive. Formação pessoal. Aqui, o nosso trabalho também foca muito no profissional. Como é o profissional hoje em dia de educação física, como é que ele trabalha nessa área. Formação pessoal, vamos ver por fora o aprofundamento e o conhecimento do professor. Contribui para a abertura de canais, facilita as formas de agir no ambiente profissional e promove também mais compreensão e engajamento na prática. A pessoa, como estava falando aqui de formação, não foi isso do anterior, na minha opinião, a formação pessoal, para mim, é até mais que profissional. Você não consegue um sucesso, você pode ser bem formado na universidade, mas aquela parte profissional você vai ser bem sucedido, a sua parte pessoal, a sua moral, assim, for bem desenvolvida no caso. Formação profissional, competência profissional requer investimento em suas formações teórica e prática. É o que nós estamos fazendo na universidade, né? Estamos investindo na nossa formação para poder, aí daqui a pouco estamos trabalhando na escola. Aí o Caim vai dizer assim, crescer na competência profissional pessoal, ou seja, juntando as duas, é estar sempre fazendo esboço de um novo perfil profissional que aborde a totalidade do indivíduo, permitindo que acrescentemos a tecnicidade no nosso jeito próprio de fazer. A pesquisa em si, nós fomos nas escolas, foi realizada uma pesquisa de campo, né, com 11 de um total de 63. Nós procuramos só as escolas que têm educação infantil, né, porque nessa área aqui tem muita escola que é só da parte no caso, 6º ano em diante. Então, nós ficamos na CREA, vimos a relação das escolas de educação infantil, dá um total de 63, aí nós fizemos aquela margem, fomos com 11, dá um percentual de 17,46%. Todas parte particular? Aqui no caso é a parte pública. Todas públicas, tá? Isso. Porque estadual é mais a parte pública. Não, eu entendi. Você está colocado ali que as escolas de dados são escolas públicas. Tem que estar. Mas são 73 só da escola pública.
foi realizado um questionário e foi feita entrevistas, conversamos com os professores, os diretores lá na escola e eles responderam. Os resultados são o seguinte: foi perguntado se a instituição se preocupa em trabalhar as estruturas psicomotoras. Tanto os professores quanto os diretores, nós botamos os diretores no caso desse trabalho para saber se eles têm aquela relação com a educação física, eles estão por dentro do que acontece nas aulas, entendeu? Então, tanto os professores e diretores, eles responderam que trabalham as estruturas lá, na escola eles trabalham. Os profissionais são formados, né, porque algumas escolas trabalham com P2, no caso, que é pedagogo, é isso? Não, o cara que fez a formação antiga, que era normal, trabalha. Algumas escolas ainda trabalham formal. E quem fez todas mais inclusive teve uma professora que falou que está... Quem fez, são duas situações, né? Quem tem a formação de professor normal e quem fez curso técnico de educação física. Também entra aí. Aí a pergunta foi Mas se no mercado isso aí também é um outro problema. Mas é legal. Ainda é legal. Legal é legítimo. Eu até falei para eles que não é nem identificar, porque se perguntar professor que não trabalha, pode bater o técnico, no caso. Não, isso aí tem questão. Eu falei que eu não ia identificar. Eu só marquei no caso do questionário que seria professor e o que seria diretor. Não é uma presença do marketing do conselho, porque isso ainda é uma discussão ainda que não está organizada ainda não. No caso, todos responderam que são formados. Quais as características estratégicas, né? Nós colocamos ali as opções de atividade dirigida, circuito psicomotor e atividades lúdicas. Os professores responderam que trabalham com um pouco de cada um. E isso é bom para o circuito psicomotor e atividade lúdica. Porque como a psicomotricidade trabalha com a criança, então as atividades lúdicas, como jogos e brincadeiras, vai ser melhor para o desenvolvimento dela. Que além de se divertir, elas interpretam, se comunicam, interagem com os outros através das atividades lúdicas. Agora, os diretores já mostraram uma diferença. Eles falaram que não trabalham com circuito psicomotor, não conhecem. Sabem que o professor trabalha com atividade dirigida e com atividades lúdicas. De que forma a psicomotricidade trabalhar? Nós colocamos através das opções de estimulação de criatividade, funções psicomotoras, criatividade, função psicomotora, e colocamos no caso quais são outros, se eles quisessem responder que a escola trabalha com uma outra opção. 54,54% elas responderam que a estimulação da criatividade e a função psicomotora é a parte que é mais trabalhada ali naquela escola. No caso, na maioria das escolas, né, respondeu isso. 36,36 marcou que é só a criatividade,